Oi pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade então ao nosso estudo, nós vamos falar hoje sobre Karl Marx. Karl Marx viveu de 1818 a 1883. Ele foi um filósofo, economista liberal e revolucionário alemão e um dos fundadores do socialismo científico. Mas para frente a gente vai entender o que seria então o socialismo científico. A obra de Karl Marx ela influenciou a sociologia, a economia, história e até a pedagogia. As suas principais obras foram, a gente depois no decorrer do nosso estudo, nós vamos falar resumidamente um pouquinho de cada uma, mas as principais foram Manifesto Comunista, Ideologia Alemã, Contribuição para uma Crítica da Economia Política e O Capital. Marx ele nasceu em 1818 no território da Prússia e no seio de uma família de classe alta. Aos 17 anos, Marx ingressou no curso de Direito, porém o jovem universitário encontrou as festas e a vida boêmia. A fim de cortar o estilo que seu filho levava, o seu pai o transferiu para a Universidade de Berlim. Lá, o já contestado Marx conheceu o curso de filosofia, a área de estudo em que se formaria. Então, na Faculdade de Filosofia de Berlim, da Universidade de Berlim, Marx ele foi discípulo do grande filósofo Friedrich Hegel, pessoa que influenciou a sua produção teórica, principalmente no conceito de dialética. Nos seus anos em Berlim, Marx mostrou-se um grande crítico dos governos e automaticamente dos governantes, com inclinação para a crítica social. Aos 23 anos de idade, Marx defendeu sua tese em filosofia, então ele obteve o título de doutor, o que lhe proporcionou ingresso na carreira acadêmica. Porém, por causa da sua ávida crítica ao governo e aos governantes prussianos, o filósofo ele foi vetado das universidades, o que o obrigou a trabalhar como jornalista. Pouco mais de um ano que Marx entrou para a redação de um jornal prussiano chamado Gazeta Remena, onde conhece Friedrich Engels, com o qual escreveria inúmeros livros. Mais tarde, essa Gazeta ela é fechada. Marx ele perdeu o emprego no jornal e em 1993 ele casou-se em segredo e se mudou para Paris, tendo contato então com os ideais socialistas que influenciaram fortemente a sua produção intelectual. O casal teve 7 filhos e 4 deles morreram ainda na infância por causa da situação precária em que viveram durante muito tempo, por causa da falta de dinheiro. Com a recusa de emprego para Marx e sua carreira instável no jornalismo, o casal viveu por muito tempo apenas de partes que receberam de herança dos pais. As posições radicais de Marx trouxe diversas expulsões de territórios prussianos, alemães, franceses e em 1848 ele foi expulso de Colônia na Alemanha. Em 1848 também, ele publicou, juntamente com Friedrich Engels, o Manifesto Comunista, onde deu início à obra marxista que compôs o que chamamos hoje de socialismo científico. Marx ele estabeleceu-se então na Inglaterra. Desde 1843 até o final da sua vida, Marx ele sobreviveu de restos de herança e da ajuda de Friedrich Engels e de artigos que escrevia para vários jornais. A partir da sua estada em Londres, o filósofo passou a desenvolver a sua obra mais importante, o Capital, o livro chamado O Capital, além de livros que se tornaram referências para o estudo de sociologia, de economia e do socialismo.
O filósofo ele faleceu no ano de 1883, 2 anos após o falecimento da sua esposa, em virtude de complicações respiratórias por causa do uso excessivo do tabaco. Marx desenvolveu uma densa e extensa obra que engloba importantes conceitos filosóficos, econômicos e históricos, além de contribuir para uma ampliação do método sociológico. O filósofo ficou mais conhecido por sua teoria de análise e crítica social, que reconhecia uma divisão de classes sociais e a exploração de uma classe privilegiada e detentora dos meios de produção sobre uma classe dominada. A gente vai conhecer um pouquinho melhor isso mais para frente. Então, o conjunto de seus conceitos importantes compõe o que Marx denominou de materialismo histórico dialético. Então, um método de análise social e histórica baseada nas lutas de classes. Logo no início do livro Manifesto Comunista, Marx e Engels afirmam o seguinte: a história de todas as sociedades até hoje existentes é a história das lutas de classe. O que ele quer dizer isso, né? Essa frase, então, ela representa o cerne do que é o marxismo, né? O reconhecimento de que diferentes classes sociais são permeadas por relação de dominação. E dentro dessa teoria geral marxista, alguns conceitos eles sobressaem-se por sua ampla importância dentro do próprio sistema marxista. Esses conceitos são infraestrutura, superestrutura, mais-valia, alienação, burguesia e proletariado. Então, começamos por infraestrutura e superestrutura. Ao se dedicar, então, em compreender a organização da sociedade capitalista e sua estrutura social, Marx ele percebeu que a sociedade poderia ser dividida em duas: infraestrutura e superestrutura. A infraestrutura trata-se das forças de produção compostas pelo conjunto formado pela matéria-prima, pelos meios de produção e pelos próprios trabalhadores, né, onde se dá a relação de produção, empregados e patrões e empregados. Trata-se da base econômica da sociedade, onde se dão, segundo Marx, as relações de trabalho, estas que são marcadas pela exploração de força do trabalho no interior do processo de acumulação capitalista. Já a superestrutura é fruta de estratégias dos grupos dominantes para condições e perpetuação do seu domínio. Então, trata-se da estrutura jurídico-política e a estrutura ideológica. Como exemplo, a gente pode citar, então, o Estado, a religião, artes e outros. Então, superestrutura, para a gente poder entender melhor, é o conjunto das instituições e normas que mantém a ideologia social e a lógica de exploração funcionando. São elementos da superestrutura: o Estado, as leis, a religião, a cultura. No slide de número 25, nós temos uma figura que representa justamente essa relação entre a infraestrutura e a superestrutura, certo? A superestrutura, ela diz o seguinte: é criada para manter as relações de produção. As relações de produção, ela se encontra dentro, então, de infraestrutura. Já a infraestrutura, ela é determinada à superestrutura. Então, a gente consegue entender a relação de uma e outra. Dentro da superestrutura, nós temos cultura, religião, moral, direito, Estado, política e outros, né? O exército, por exemplo. E na infraestrutura, como exemplo, nós temos as forças produtivas, que seria a tecnologia, o talento, a ciência e, como foi falado, as relações de trabalho também, os direitos de propriedade sobre os meios de produção, certo? Então a gente consegue já fazer
essa relação de dependência de superestrutura com infraestrutura, certo? Dentro da teoria de Karl Marx, ele trabalha um conceito muito importante, que seria então o termo de mais-valia. Mas antes de falar de mais-valia, a gente precisa entender o que seria então trabalho, o conceito, né, a concepção da palavra trabalho, certo? Então, trabalho, né, segundo a concepção de Marx, é um outro termo muito importante, né? Então, por trabalho, entende-se resumidamente como o processo pelo qual o ser humano utiliza-se da sua força para controlar e modificar a natureza, apropriando-se de seus recursos para produzir meios de satisfazer as suas necessidades. Ao produto desse trabalho, Marx se refere como valor de uso. Vamos prestar bastante atenção nesse termo, depois a gente vai conseguir entender ele melhor. Certinho? Então Marx, ele percebe que há uma disparidade, há uma diferença entre o valor produzido pelo trabalhador e a remuneração que ele recebe. Por exemplo, né, a gente tem um exemplo aí que fala o seguinte: em 10 dias de trabalho, um trabalhador da indústria têxtil produz o valor equivalente a 50 peças de roupa. E ele, para isso, vai receber então R$1.000. É o que foi combinado com ele, que o salário dele seria então de R$1.000. Ótimo. Então, em um mês de trabalho, que a gente vai considerar então como exemplo aí, vão ter 22 dias. Ele teria produzido um valor de R$2.200. No entanto, o salário que ele recebe é apenas de R$1.000, como eu falei aqui em cima. E isso significa que durante 12 dias de trabalho, ele produz o valor que fica inteiramente com o capital, né? Com o capitalista, com o patrão. Então, o trabalho realizado durante 10 dias, pelos quais o trabalhador efetivamente é remunerado, é chamado por Marx de trabalho necessário. É o tempo de trabalho que proporciona a ele as condições para a sua subsistência. E os outros 12 dias? Então a gente tem que pensar nesses outros 12 dias também. Os outros dias de trabalho, cujo valor é apropriado pelo capitalista, é denominado trabalho excedente, né? A mais-valia, por sua vez, é o valor gerado pelo trabalho excedente. Então, para ficar mais fácil ainda de entender esse termo mais-valia, a gente pode pensar que a mais-valia representa essa disparidade, essa diferença entre o salário pago e o valor produzido pelo trabalho. Então, dessa maneira, ela pode ser entendida como como o trabalho não pago, ou seja, são horas que o trabalhador cumpre ou o valor que ele gera pelos quais ele não é remunerado. Então, para falar mais claro ainda, corresponde à mão de obra traduzidas nas horas não pagas ao trabalhador. Então, quando o lucro do patrão é obtida a partir da exploração da mão de obra do trabalhador. A mais-valia, então, ela representa parte do valor gerado pelo trabalhador, pelo qual ele não é remunerado. Então, para a teoria de Marx, ou a teoria marxista, há duas maneiras de extrair a mais-valia. A mais-valia absoluta e a mais-valia relativa. Uma das formas de extrair a mais-valia, né, a gente pode pensar, então, seria no prolongamento da jornada de trabalho, para além do tempo necessário para que o trabalhador produza as suas condições de subsistência e da apropriação desse trabalho excedente pelo capitalista. Então, o que vai acontecer? A gente vai aumentar o tempo de trabalho do trabalhador e não vai fazer diferença nenhuma na hora do recebimento para ele, ok? Vai só aumentar, então, o valor do excedente para o capitalista.
Então, ou seja, aumenta-se a jornada de trabalho sem que o salário tenha um aumento proporcional. Essa forma de extração de mais-valia é chamada de mais-valia absoluta, certo? Então, sempre quando a gente estiver tratando de prolongamento de horas trabalhadas, a gente tem que pensar, então, mais-valia absoluta, certinho? Nós temos outra forma também, né? Que é possível aumentar a exploração de mais-valia sem alterar o número de horas trabalhadas. Então, como que isso pode ser feito? Né? Isso pode ser feito por meio de melhorias nos processos técnicos de trabalho, que aumentam, então, a produtividade. Então, por exemplo, adquirir máquinas que tornem o trabalho mais rápido ou organizar a disposição dos trabalhadores nas fábricas de modo mais eficiente. Então, com essas mudanças, aumenta-se a produtividade do trabalhador, fazendo com que ele produza mais em menos tempo. Dessa forma, o trabalhador realizará o seu trabalho necessário, aquele que corresponde a seu salário e às suas condições de subsistência, em um tempo mais curto. Então, consequentemente, o trabalho excedente ele é prolongado, logo a extração de mais-valia ela vai aumentar. Então, essa forma de extração de mais-valia ela é chamada de mais-valia relativa. Então, a gente consegue entender que nós temos duas. A mais-valia absoluta, que ela trata, então, do que? Do prolongamento das horas trabalhadas. Quando a gente fala de mais-valia relativa, a gente está falando então dos meios ali de trabalho, certo? Que eles são melhorados, então aí a gente consegue maior produtividade em menos tempo do trabalhador. Então a gente tem um exemplo aí no slide de número 41, que ele fala o seguinte: digamos que a jornada de trabalho, aqui a gente vai conseguir exemplificar muito melhor essa questão de mais-valia absoluta e relativa também, ok? Então, beleza, então vamos lá. Digamos que a jornada de trabalho diária de um operário é de 8 horas. Suponhamos que o salário desse trabalhador corresponde ao valor que ele produz em 3 horas de trabalho por dia. Logo, o trabalho necessário seria de apenas 3 horas, ok? Então, 8 horas de trabalho que esse trabalhador tem que cumprir. Só que, para as condições do trabalho necessário dele, ele consegue fazer em 3 horas. Então, 8 menos 3, sobram ainda quantas horas? Sobram 5 horas, certo? Então, essas outras 5 horas de trabalho diário, por sua vez, ela compõe o que a gente já falou, que seria então o trabalho excedente, cujo valor vai para o capitalista, vai para o patrão, e não tem alteração nenhuma no salário do trabalhador. Então, logo, tem-se o quê? 5 horas de extração de mais-valia, certo? E se o capitalista ele desejar lucrar mais ainda a partir da mão de obra desse operário, o que ele pode fazer? A gente viu que ele tem duas formas. Uma maneira de fazer isso é através do aumento da jornada de trabalho. Então, digamos que a jornada de trabalho dele é aumentada para 10 horas. Então, saiu de 8 horas, que a gente já tinha falado, e foi para 10. Ok? Certinho? Então, o trabalho excedente, então, será de quantas horas? Saiu de 8 horas para 10 horas. Então, 10 menos 3 horas, que é o tempo necessário para ele fazer todo o trabalho, ele tem, então, 7 horas de trabalho excedente. Então, logo, a mais-valia explorada ali é referente a 7 horas. Então, como a gente prolongou, né, o tempo de trabalho ali do trabalhador, a gente gera uma mais-valia absoluta, ok? Então, ao invés disso, o capitalista ele compre equipamentos mais modernos
e organiza os trabalhadores em uma linha de produção mais eficiente. Então, dessa maneira, o operário ele irá produzir mais em menos tempo. Então, se antes ele levava 3 horas para produzir o valor referente a seu salário, agora isso será feito em apenas 1 hora. Logo, o trabalho excedente passará a ser de 7 horas e não mais de 5. Vamos entender. Então, antes ele trabalhava, eu não vou aumentar, não vou pensar aqui naquele aumento de horas. Ele continuou então com 8 horas de trabalho, certo? Só que o capitalista fez uma organização ali no ambiente de trabalho e que tudo ficou mais eficiente, ok? E agora então o trabalhador ele passa a produzir tudo que ele precisa em 1 hora. Então, 8 horas de trabalho menos 1 hora, a gente tem quantas horas aí de trabalho excedente? Agora nós vamos ter então 7 horas de trabalho excedente. Isso significa então um aumento de mais-valia relativa. Lembra quando eu falei? Então a gente tem que pensar que nós temos duas formas de gerar mais-valia, né? A produção de mais-valia absoluta, que ela gira exclusivamente em torno da duração da jornada de trabalho, e nós temos também o que? A produção de mais-valia relativa, que ela relaciona totalmente aos processos técnicos de trabalho e as combinações sociais também, ok? Ficou bem claro isso? Então, quando a gente tratar de mais-valia, a gente tem que pensar logo no trabalho excedente, certo? Naquele lucro que foi gerado através do trabalho excedente, certinho? Que pode ser o que? A mais-valia absoluta e a mais-valia relativa. Cada um tem uma característica. Mais-valia absoluta, como eu disse, ela está relacionada à duração da jornada de trabalho. Já a mais-valia relativa aos processos técnicos de trabalho, ok? Então, de acordo com Marx, capital e trabalho, eles apresentam um movimento constituído em 3 momentos fundamentais. A gente vai falar deles agora. O primeiro, o que seria? Fala o seguinte: a unidade imediata e mediata de ambos. Significa que num primeiro momento estão unidos, separam-se depois e tornam-se estranhos um ao outro, mas sustentando-se reciprocamente e promovendo-se um ao outro condições positivas. O que está querendo dizer aqui? Primeiramente, eles estão unidos, capital e trabalho, mas separam-se e estranham-se. Porém, continuam sustentando a si mesmo de forma mútua. Então, num primeiro momento, nós temos capital, que seria o dinheiro, o acúmulo, o excedente, o resultado da produção. O trabalho seria o fruto daquele trabalhador, o fruto do esforço do operário. Então, num primeiro momento, está tudo bem, estão convivendo tranquilo, mas acabam se separando e se estranhando também. O trabalhador, ele chega em um momento que olha para o capital e vê o resultado daquilo que ele fez e ele não reconhece. Ele estranha. Há um estranhamento também com a figura do burguês, Porém, eles continuam se sustentando, de forma simultânea. O burguês ele continua mantendo o emprego do operário e o operário continua trabalhando. No segundo momento, que fala o seguinte: a oposição de ambos, já que excluem reciprocamente e o operário conhece o capitalista como a negação da sua existência e vice-versa. Então, no segundo momento, quando eles começam a se opor realmente, o operário ele reconhece o capitalista, como a sua própria negação e vice-versa. Ou seja, o operário acaba tomando consciência de que o burguês ou o capitalista
ele é o oposto a ele. Ele é tudo que tira do trabalhador a sua vitalidade. Então, ele acaba se vendo como negação. E também o burguês vê o trabalhador ou o operário como a negação de si mesmo, porque ele passa a enxergar ele passa a se enxergar não mais como alguém igual àquele operário, mas como alguém diferente, por estar numa condição superior. E nesse caso, de forma hierárquica, ele seria o patrão, certo? E no terceiro momento, que fala o seguinte: a oposição de cada um contra si mesmo. Nesse terceiro movimento, nós teríamos então o que? Oposição de cada um contra si mesmo. O capital é, ao mesmo tempo, ele próprio e o seu oposto, que é o trabalho. Então, o que isso quer dizer? Né? O que isso quer dizer? A gente tem que tentar entender isso aqui também. O capital ele não vai continuar existindo sem o trabalho. Veja bem, o capitalista, que é a figura daquela pessoa que representa o capital, ela não se reconhece mais. Ela se vê como vê o trabalhador, né? Como oposição a si mesmo. Então, nesse sentido, cada um se opõe a si mesmo, cada um se torna contradição. Então, é isso que quer dizer o terceiro movimento. E um outro termo muito utilizado por Karl Marx, né, para descrever a falta de contato e estranhamento que o trabalhador tinha com o produto que fabricava, ele chamou de alienação, certo? Então, o que seria essa palavra, né? Então, no processo de trabalho, o produto feito ele se transforma em algo estranho, independente do ser que o produziu. Né? Esse estranhamento, essa diferença de natureza entre produtor e produto pode ser considerado então a cereja do bolo para a concepção de alienação. E Marx ele retrata a alienação em relação ao produto de trabalho, no processo de produção, em relação à existência do indivíduo enquanto membro do gênero humano e em relação aos outros indivíduos. Então, na alienação, há uma separação evidente entre o trabalhador e o fruto do seu trabalho. A alienação na sociologia de Marx é descrita então como um momento onde os homens eles perdem-se a si mesmos e a seu trabalho no capitalismo. Então, só voltando aqui, a alienação na sociologia de Marx é descrita como um momento onde os homens perdem-se a si mesmos e a seu trabalho no capitalismo. Para Marx, né, as relações de classe eram alienantes, pois o trabalhador assalariado se encontrava em uma posição de barganha, de troca, de forma desigual perante ao capitalista, ali ao empregador. Então, dessa forma, o capitalista, o empregador, ele conseguia dominar a produção e o trabalhador também. E outros termos, os dois últimos termos muito importantes aqui em relação à teoria de Marx, é em relação à burguesia e o proletariado, que a gente já consegue, depois disso que a gente já viu, a gente já consegue fazer então essa identificação do que seria então a burguesia e o que seria o proletariado. Então a burguesia é a classe detentora dos meios de produção e o proletariado é a classe operária, trabalhadora, que emprega, então, a sua mão de obra. Então, a gente conseguiu ver aí que seria o proletariado, a burguesia, mais-valia, alienação, certinho? Infraestrutura e superestrutura, que são os conceitos super importantes da teoria de Marx, certo? E o socialismo científico, né, ou o marxismo,
ele foi criado ele foi criado no século XIX, né, pautado então em uma análise histórica e científica do capitalismo. Por ter pensadores como Engels e Karl Marx, o socialismo científico ele é muito conhecido como marxismo. Foi o que a gente comentou lá atrás, bem no início do nosso estudo. Então, segundo Marx e Engels, em todas as épocas históricas, a sociedade ela foi marcada pela luta de classes, sendo uma relação caracterizada pelo antagonismo, pela oposição entre uma classe opressora e uma classe que é oprimida. Então, quando como a gente já viu os dois termos aí de burguesia e proletariado, a gente já consegue fazer esse entendimento de qual seria cada uma delas aí dentro do sistema marxista, ok? Então, no sistema capitalista, essas classes são representadas respectivamente pelos proprietários privados do capital e, portanto, eles são donos dos meios de produção. E, por outro lado, por uma massa de assalariados, sem posses. Então, dispõe apenas da sua força de trabalho. Então, o marxismo ele enxerga o proletariado como a única classe social capaz de destruir essa forma de exploração do homem pelo homem, por meio da destruição do capitalismo. Isso só seria alcançado quando o proletariado chegasse ao poder, por exemplo, através de uma revolução, certo? Então, ao atingir o poder, os trabalhadores eles eliminariam as desigualdades, abolindo as classes sociais e tornando a sociedade igualitária. Quando isso acontecesse, estaria assinalada então a passagem do socialismo para o comunismo. Além de propor a extinção das classes sociais, o socialismo científico ele defende ainda a socialização dos meios de produção. Todas as formas de produção, como as indústrias, por exemplo, passam a pertencer à sociedade e são controladas pelo Estado. Com isso, a riqueza deixa de ser concentrada nas mãos de uma minoria privilegiada. E também teria a abolição da propriedade privada e o controle do Estado sobre a divisão igualitária da renda. E nós teríamos também uma economia planificada. Todos os setores da economia passam a ser controlados e dirigidos pelo Estado, que determinará os preços, os salários, a regulação do mercado como um todo, certo? Então, para a gente fazer um resumo do que foi falado sobre marxismo ou socialismo científico. Após, então, a constatação do processo de